As exportações de carne bovina no Brasil bateram recorde para um único mês em setembro, superando a melhor marca anterior registrada em julho deste ano. Confira os detalhes com Camille Yunis. O mês de setembro superou julho e bateu recorde nas exportações de carne bovina. Foram 314.700 toneladas, 25% a mais do que o registrado no mesmo mês do ano passado. A agropecuária, de forma geral, teve um aumento de 18%, o que corresponde a mais de US$ 1 bilhão. O pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati, diz que o resultado é reflexo da demanda mundial e da capacidade brasileira de produção. Você tem uma demanda no mercado internacional por carne bovina. Dos grandes fornecedores de carne bovina para esse mercado, é praticamente só o Brasil, no momento que a gente conversa, está efetivamente em condições de atender essa demanda com escala. Então, os Estados Unidos está com o seu rebanho, uma situação, um estoque de animais bem menor, a Austrália tem dificuldade, a Argentina está voltando agora para o mercado. Então, a exportador com escala, carne bovina, praticamente só tem o Brasil. O Brasil, maior exportador de carne bovina do mundo, segue liderando mesmo em meio ao tarifaço. O produto é um dos principais alvos das taxas de Donald Trump. Em julho, antes do aumento das tarifas, o Brasil exportou até 276 mil toneladas, recorde até então. Em agosto, o volume caiu para 268 mil. O volume de exportações para os norte-americanos reduziu, mas o Brasil conseguiu redirecionar as vendas para outros mercados. Talvez esteja havendo ali alguma espécie de triangulação de substituição, Talvez a parte mais clara seja o México, Então você encaminha a carne para o México, do México, aquela carne vai para os Estados Unidos. Você pode ter um efeito de substituição, então carne brasileira, por exemplo, vai para a Argentina. Aí a Argentina exporta a sua carne para os Estados Unidos. Mas e como é que o mercado argentino vai ser atendido? É atendido pela carne brasileira. Como também você tem ali a redirecionamento dos fluxos comerciais para outros compradores que nada tem a ver com os Estados Unidos. E um destaque é justamente a China, Em agosto, o México se tornou o segundo maior comprador da carne brasileira, atrás apenas da China. Deixa eu chamar os nossos comentaristas para a gente falar sobre esse recorde em relação à exportação de carne bovina. Primeiramente, Gesualdo Almeida. Bom, em meio ao tarifaço é uma ótima notícia, Então, significa que o Brasil expandiu, diversificou mais os destinos da nossa tão desejada carne aqui do Brasil. Paulo, você tem razão, isso já era uma política econômica de algum tempo. O Brasil buscava diversificar os seus mercados exatamente para não ficar atrelado a um único tipo de consumidor, a um único tipo de país que poderia ser o destinatário de nossas produções. E essa simbiose geopolítica com a economia é muito interessante, Ao passo que o Brasil começa a ter restrições com um governo específico dos Estados Unidos e assim tem afetação dos seus pacotes econômicos, das suas exportações, outros países abrem as portas até para suprir eventuais exportações para os Estados Unidos. Um país que vende mais para os Estados Unidos precisa comprar de outro país para fornecer. E nesse caso, o mercado brasileiro passa a ser um daqueles que assessoram nessas vendas. É fundamental, portanto, para uma economia dinâmica, uma economia que seja produtiva, que ela seja aberta para outros países, para outros mercados. E nesse aspecto, a carne brasileira andou muito bem. E há de se esperar também, que com as negociações avançando entre os governos brasileiros e dos Estados Unidos, o governo brasileiro e dos Estados Unidos, em breve nós tenhamos uma diminuição, quem sabe, se não, talvez até zerar a tarifa de exportação da carne brasileira para os Estados Unidos. Há de se ver. Pois é, porque é um grande potencial, A carne brasileira realmente é um plus do agronegócio e até com a implementação de tecnologias, como, por exemplo, realmente os gados concentrados nos confinamentos. Então, essa metodologia que está sendo aplicada tem tudo para avançar e abastecer o mercado externo, não só para a China, mas para outros potenciais mercados também, Acácio Miranda? David, eu vou tocar num ponto da sua pergunta, a questão do agronegócio, porque a matéria trata especificamente do aumento das exportações da carne bovina, mas quando nós olhamos para o agronegócio como um todo, ele corresponde a aproximadamente 50% das exportações do Brasil. E quando nós lembramos que há o tarifaço, quando nós lembramos que há uma série de restrições e entraves ao agronegócio brasileiro,
A reportagem e esses dados mostram não só a força desse agronegócio, mas a capacidade de expansão que tem o nosso agronegócio a partir de incentivos e da aplicação de novas tecnologias. Você citou o gado confinado, mas existem outras matérias do agronegócio, outros produtos do agronegócio, que quando aplicada efetivamente essa tecnologia, podem levar o Brasil a melhorar esses dados e se consolidar como o principal exportador dentro desta cadeia. Então, que fique esse exemplo, não só para nós brasileiros termos orgulho do agro, mas para que as nossas autoridades entendam a importância do agro para a nossa economia e a importância do agro para o Brasil se consolidar como um dos grandes países e uma das grandes economias mundiais.